Olá, irmãos, paz seja com todos, espero que todos estejam bem, se cuidando, se protegendo, tá? Que esse tempo ruim logo vai passar. Eu estava aqui pesquisando, uns assuntos a respeito daquilo que a gente está vivendo, fazendo uma analogia com a palavra de Deus. Eu achei um texto muito legal que fala sobre a Arca de Noé, fazendo uma comparação da Arca de Noé com aquilo que nós hoje estamos vivenciando. E esse texto ele nos traz 7 lições que a gente pode utilizar nos tempos de pandemia, tá? Eu fiz algumas adaptações e reduzi para que ficasse melhor para o nosso entendimento, tá? Então, assim, hoje nós estamos passando um tempo muito difícil, Muitos indagam a Deus, sobre a sua existência e presença, falam em castigo, cumprimento da palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, ela é uma das formas que ele fala ao seu povo, Então, sendo assim, no livro de Gênesis podemos ver a história da Arca de Noé, onde nós podemos tirar grandes ensinamentos para esse tempo. Então, uma coisa que a gente tem que fixar bem, que independente daquilo que as pessoas falam, ou dizem a respeito do nosso Deus, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. A gente tem que buscar a verdade somente na palavra de Deus, não acreditar em qualquer comentário, em qualquer coisa que digam a respeito desse tempo, que a gente possa buscar isso, buscar todas as verdades, tirar todas as nossas dúvidas dentro da palavra de Deus. Então, esse texto ele nos traz 7 lições, que faz uma analogia entre a Arca de Noé e aquilo que a gente está vivendo hoje. A Arca de Noé e o dilúvio. A primeira lição é: temos que entrar na arca, igreja. Noé entra na arca e, consequentemente, entra na igreja que estava dentro de si. Ele não tinha nenhum santuário, templo, no qual pudesse ali elevar sua oração a Deus. Assim somos nós hoje, incapacitados de irmos à igreja, Como todos sabem, nossas igrejas estão fechadas, por uma questão para nossa segurança, nosso cuidado. Então hoje nós estamos fisicamente impedidos de ir à igreja, mas distantes fisicamente, mas na certeza de contemplarmos o belo no nosso interior, ou seja, contemplar a Deus no nosso interior, no nosso íntimo. Hoje nossa casa se torna a igreja do Senhor, dentro do nosso lar. Este é um tempo propício para, de dentro do nosso lar, elevarmos a nossa oração a Deus, que no céu nos escuta. Momento também é para estarmos em comunhão com a nossa família e juntos prestarmos culto ao Senhor. A pandemia não fechou as igrejas, ela abriu a oportunidade de cada lar se transformar em uma igreja, levando a palavra para aqueles que antes não pensavam em ir à igreja, Quantas vezes você convidou seu parente, seu familiar, seu ente querido para ir à casa do Senhor e ele não tinha tempo, não queria, E hoje a igreja está indo até ele, Ele hoje está tendo um privilégio de receber o Senhor dentro da sua casa, ou seja, ele não foi à igreja, mas a igreja veio até ele. Então, assim, às vezes até de uma forma indireta, essas pessoas elas estão ouvindo a palavra do Senhor. Quando a gente reproduz um vídeo, quando a gente está acompanhando uma live, os nossos familiares que estão próximos de nós, eles acabam escutando essa palavra, essa apresentação. Então, assim, a pandemia ela não fechou as igrejas, Então a gente tem que ter consciência disso, que ela abriu foi o quê? Uma igreja dentro de cada lar. A segunda lição é: eles entraram juntos e cuidaram um dos outros, Noé e sua família entraram na arca juntos, então tiveram que conviver, esse período, de, vamos dizer assim, de confinamento juntos, Na igreja estamos vivendo um tempo muito importante, são tempos de mudanças, de adaptação, conhecimento, de caridade e amor ao próximo. Aliado a isso, os órgãos de saúde têm despertado em nós o desejo de cuidar principalmente
daqueles que estão na melhor idade, ou seja, os idosos, né? Todo cuidado, toda proteção, todo isolamento tem sido em torno, né, da proteção aos idosos, né? Esses que muitas vezes eram esquecidos pela sociedade, mas que tanto nos ensinam, né? Que tanto tem exemplo para nos dar, né? Imagina o cansaço de Noé e sua família dentro daquela arca. O quanto o amor tinha que estar, né, tinha que ser presente entre eles, né? Não só o amor, mas o respeito, a lealdade, né, o cuidado. Eles estavam juntos, pois confiavam juntos, oravam juntos, eles eram uma só voz. A caridade é, sobretudo, dar-se ao outro. Portanto, cuidemos não só deste, ou seja, não só dos idosos, né, mas de todos, para assim sermos uma só voz. Então, a nossa obrigação é de proteger a cada um dos nossos, né, e até aqueles que a gente não conhece, quando a gente toma, né, os cuidados de usar máscara, de desinfetar as mãos, né, nós estamos cuidando não só de nós mesmos, mas do nosso próximo. A tempestade, a terceira lição, né? A tempestade, ela pode extrair o melhor de nós. A tempestade enfrentada com esperança não se torna somente uma crise, mas uma possibilidade de sermos melhores. Em Noé, podemos perceber que a dificuldade pode despertar em nós dons até desconhecidos. Se analisarmos o dom da liderança, foi descoberto por Noé como uma fantástica gratuidade de Deus. Não foi uma tarefa fácil gerenciar a sua família, os animais e aquela estrutura que os protegia, né? Pensando nos tempos de hoje, tantas pessoas que se levantam, sobretudo nas redes sociais, inúmeros religiosos, políticos, profissionais da área de saúde, dentre outros, descobrem que podem ser instrumentos de cuidado de Deus, né? E você? O que esse tempo tem te perguntado? Quais os dons desconhecidos têm se apresentado? Esse é o tempo de encontrarmos a nossa melhor versão, né? Nós vemos as pessoas aí se superando, né? Fazendo lives, fazendo vídeo, adaptando suas casas, seus celulares, né? Que a pandemia nos pegou de surpresa, então muitos não têm equipamento, né, sofisticado para transmitir vídeo, né, transmitir a mensagem online muito rápido, de forma correta, né, e a gente tem se reinventado, né, diante da necessidade de continuar levando, né, a palavra de Deus. Então a gente tem se renovado, a gente tem se transformado, né. Então a gente vê muita gente aí que até tinha vergonha, né, de falar em público, estava ali acostumado, né, com os seus irmãos bem próximos, dentro da igreja, né, num ambiente, vamos dizer assim, confortável, né, e hoje está tendo que, né, se readaptar, está tendo que fazer coisas que jamais pensaram em fazer, né. Então, assim, esse tempo, né, está sendo também, né, assim, beneficente para a gente o quê? Né, descobrir dons que até então nós não tínhamos, né? A quarta lição diz que nós devemos ser obedientes. Na palavra, vemos que Deus se alegra mais em sermos obedientes do que por nossa oferta de sacrifícios. Se Noé não fosse obediente a Deus, seguindo a sua própria vontade, ele não teria se salvado. Muitos zombavam dele e de sua família. E é na humildade que Noé se ampara a obediência a Deus. Por confiar em Deus, Noé obedece, né? E ele confia em Deus, então automaticamente ele obedece a Deus. E foi isso que fez com que ele se salvasse, ele e a família dele. Então, sejamos obedientes às autoridades que neste tempo têm nos direcionado, ainda que sejam contra os nossos pensamentos e visão de mundo. A desobediência neste tempo pode nos livrar ou não do dilúvio. Vale ressaltar que o Titanic ele foi feito por profissionais e afundou. A arca foi feita por amadores e permaneceu em pé. Então, seja obediente, né? Seja obediente às autoridades, seja obediente, né, em tudo aquilo que colocarem para você fazer, né, que você faça com zelo, com cuidado, com obediência, né? Que a gente esteja atento às autoridades, aquilo que elas determinam, né? Ainda que você não seja a favor, ainda que você não concorde, né, com os pensamentos,
mas nós devemos obedecer às autoridades, independente de qualquer circunstância, né? E, sobretudo, né, nós temos que estar atento àquilo que Deus tem nos pedido, né? Então a gente tem que pedir e confiar a Deus, né, os nossos superiores, né, para que esses superiores, para esses que têm a responsabilidade de conduzir o povo, eles sejam conduzidos de forma obediente à vontade de Deus. Então, que as nossas autoridades, né, a nossa oração hoje deve ser essa, que as nossas autoridades ajam conforme a vontade de Deus. A quinta lição que a gente encontra aqui é encontrar formas de viver bem o confinamento. Sim, foi difícil viver todo aquele tempo confinados, né? Imagina todas aquelas pessoas com pensamentos e comportamentos diferentes vivendo em um mesmo ambiente e o mau cheiro produzido pelos animais dentro daquele espaço fechado. Ainda assim foi possível atravessar. Então vocês imaginam, né? O Noé com a família dele, os animais, vivendo em confinamento, né? Por um tempo longo. Então eles tiveram que se adaptar a essas mudanças, né? Então hoje nós também estamos passando por isso, né? Alguns estão em confinamento total, né? Outros precisam, né, trabalhar, né, mas ainda assim a gente hoje está vivendo muito mais tempo com a nossa família dentro das nossas casas, né, já que os comércios, os shoppings, a maioria estão todos fechados, né, então hoje assim a gente está tendo muito mais tempo, né, de ficar dentro de casa. Aí aqui ele fala, né, acredito que Noé teve que se inovar para manter um ambiente agradável naquele lugar. Ele tinha um objetivo, né, nesse tempo, de forma muito sábia, ele poderia viver com maior profundidade com aqueles que Deus lhe confiou, e assim o fez. O que isso quer dizer? Né, que a gente tem que aproveitar esse tempo de confinamento com os nossos familiares, não para brigar, não para discutir, mas para poder nos unirmos ainda mais, né? Aproveitar quando a gente não tinha tempo para tomar um café da manhã junto, fazer as refeições, assistir uma programação juntos, e hoje nós estamos tendo oportunidade, né? Hoje é como se a vida ela tivesse, né, diminuído o seu ritmo, né? Nós vimos num ritmo muito acelerado, onde as famílias pouco se encontravam, pouco se conversavam, e hoje, né, diante de uma tragédia, podemos dizer assim, né, Deus está mostrando uma melhor forma de viver e conviver, né, com os nossos familiares. Então, que esse tempo seja também oportuno para isso, né? Além de aproveitar os nossos, podemos nos reconectar a nós mesmos, ou seja, né, fazer uma reflexão de como nós temos vivido, de como nós temos nos apresentado, de como nós temos servido a Deus, né? Como tem sido a nossa vida, né? Estamos vivendo ou somente existindo? O que temos feito diante do que nos é pedido? A sexta lição é: preciso viver um dia de cada vez. É verdade que este tempo tem causado em nós inúmeras tristezas. A impossibilidade de termos clareza, né, daquilo que está à nossa frente nos atormenta, né, nos deixa tristes, gera angústia, né, por não saber o que vai acontecer, né, mas é na confiança de que o dia de hoje está alicerçado em Deus que a graça do abandono se solidifica. Né? Ou seja, o Senhor mostra que nós não estamos só, que nós não estamos fazendo essa caminhada sozinho, que Ele está o tempo todo no controle de tudo, que Ele está o tempo todo cuidando do seu povo. Né? Precisamos nos recolher no Pai com confiança, né? Acreditar que Deus está no controle de tudo, a fim de que nele a paciência tudo alcance. Não é tempo de pressa. Na arca estava o leopardo e o caramujo, o animal mais veloz e o mais lento. Velocidade nem sempre é importante. O dia de hoje é presente. Portanto, abra-o, viva-o de forma a ser total no cronos da sua existência. Ou seja, viva o dia de hoje, né? Ame, respeite, adore a Deus, né? Não se preocupe com o amanhã, né? Se preocupe com o dia de hoje. O amanhã Deus dará.
né? O amanhã está sendo tratado pelo nosso Deus, né? E a 7ª e última lição: a tempestade vai passar. Olha que ótima notícia. Na Bíblia, vemos que o dilúvio durou por volta de 370 dias, ou seja, trazendo para a nossa realidade um pouco mais de um ano. Mas a tempestade passou, e ainda que fosse possível viver pequenas crises no confinamento, a confiança em Deus foi a melhor solução. Ou seja, né, não foi fácil, como não está sendo fácil hoje, né, a gente se adaptar a essas situações, a gente não sair para ter um lazer fora, a gente tem que conviver confinado, a gente tem que conviver com as incertezas do amanhã, né? Muitas pessoas aí estão preocupadas com os recursos financeiros, com os seus trabalhos, né? Então isso traz muita tristeza, traz insegurança, né? Mas nós não estamos sozinhos, né? O Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós, e essa tempestade vai passar. Essa pandemia, ela vai passar, e nós vamos tirar uma grande lição dessa situação, né? Nós não estamos sozinhos. Que seja Deus, através daqueles que estão ao nosso redor, a nos encorajar, a permanecer até o fim, firmes na rocha, tendo a certeza de que o dilúvio passará e a terra firme está pronta a nos acolher para um novo tempo e uma nova geração. Ou seja, aquilo que a gente não valorizava, aquilo que a gente não amava, aquilo que a gente não cuidava, a gente vai ter um novo olhar para essas coisas, né? Muitas vezes, hoje eu não quero ir à igreja, estou cansado, estou com preguiça, trabalhei a semana toda, né? Acordar cedo para a escola bíblica dominical. Mas, né, quanta falta tem feito isso, né? Quanta falta nos tem feito, né, de estarmos no culto, de estarmos convivendo com os nossos irmãos, né? Então que a gente possa, né, através desse tempo, dar valor a tudo isso que hoje nós não estamos, né, podemos viver. Por fim, em Noé, o madeiro da arca protege a humanidade do dilúvio, ou seja, né, aquela construção que Noé fez, né, orientado por Deus, né, ela salvou a família dele, ela salvou, né, aqueles animais, né, de forma, né, da forma como ele foi obediente, ele construiu tudo conforme o Senhor, né, destinou. Então ali aquela madeira serviu para salvar aquelas pessoas, né? E Jesus, por sua vez, salva a humanidade através do madeiro da cruz, né? Se Noé salvou a família dele, aqueles animais, através de um madeiro resistente, né, que construiu aquela arca, o Senhor Jesus nos salva pela sua morte na cruz, pelo madeiro daquela cruz, né? Portanto, a arca que prefigura a igreja, né, que através da água do dilúvio que lava a humanidade para novos tempos, a exemplo do batismo que nos purifica de todo o pecado, vivenciamos esta realidade na esperança de um novo tempo e uma nova geração que se ergue. A nossa experiência comporá o arco-íris que nos espera ansiosamente. Então, né, naquele tempo, né, foi mostrado o arco-íris como forma de aliança, né, e hoje o arco-íris é outro, né? Nós estamos esperando isso ansiosamente, né, de podermos sair da arca, sair dos nossos lares, né, crescer e multiplicar, né? Mas multiplicar o que é a palavra de Deus, o amor de Deus, de forma correta, irmãos. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se atentado, né, para essas 7 lições que a arca de Noé nos trouxe, né? O cuidado, a obediência, o respeito, o amor, né? Aproveitar o tempo de confinamento para rever, né, o seu interior, rever as suas questões, como você estava levando a sua vida, como você estava, né, cuidando dos seus, das coisas de Deus. Então, que seja um tempo também de reflexão, né, que seja um tempo de reconhecimento, né? E espero que todos estejam bem, que o Senhor proteja cada um de nós e que a gente tenha fé de que logo isso vai passar. Amém? Em nome de Jesus.